Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez trazendo mais uma entrevista para vocês. Hoje com a gente, Sensei Josias Rodrigues da KM Red, que vai falar um pouco tanto da trajetória dele quanto desse sistema de defesa pessoal que está se expandindo bastante aqui no Brasil, que está crescendo cada vez mais, e ele vai explicar com detalhes hoje para a gente do que se trata exatamente. Mas antes da gente passar a palavra ao Sensei, aqueles recadinhos de sempre, para você curtir o canal, né? Se levar em consideração também assinar para fazer parte do nosso grupo aqui, para poder receber as notificações de vídeos novos a toda semana, entendeu? Para fazer parte do nosso grupo. E também compartilhar com aquele teu amigo que gosta de luta, que se interessa por defesa pessoal, né? Porque o papo hoje vai ser defesa pessoal que funciona de verdade. Sensei Josias Rodrigues, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de conversar com a gente. E eu já começo perguntando para o senhor, como é que o senhor começou nas artes marciais, né? Todo mundo tem um começo. Qual foi sua trajetória nas artes marciais? Com a palavra, por favor. Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo convite, pelo espaço e podermos estar conversando, dialogando, falando um pouco sobre a trajetória, sobre o grupo e sobre a nossa metodologia de treinamento. Meu nome é Josias Rodrigues, eu tenho 47 anos. Hoje eu me considero um professor, né? Eu considero alguém que estuda, pesquisa e ama as artes marciais. Mas iniciei nas artes marciais há 33 anos atrás, estava bem jovem, e como todo mundo naquela época, a gente teve como grande inspiração Bruce Lee, depois vem filmes de Van Damme, essa coisa toda, né? Já pela década de 90 já começam os filmes de Van Damme, mas Bruce Lee com certeza foi o grande ícone para aquela minha geração, e através dele eu comecei nas artes marciais, treinei iniciando cedo, com cerca de 13 para 14 anos. Comecei praticando Kung Fu, né, Wing Chun, mas foi muito rápido, eu era muito adolescente. E então, meus amigos, adolescentes, veio aquela época do Karate Kid, né, em que fez maior sucesso, e aí meus amigos todos praticavam Karatê Shotokan, e me levaram para assistir uma aula. E ao assistir uma aula, eu me encantei pela modalidade, por uma questão de ser bastante prático, o Karatê tradicional daquela época, que na realidade é muito diferente daquilo que é praticado hoje. Meu professor, ele tinha treinado com vários mestres japoneses, né? Sensei Matida é aqui nosso vizinho e tem uma grande influência sobre o nosso karatê, sobre o karatê da nossa região aqui norte, nordeste. E nós acabamos seguindo essa linha de trabalho. E com essa idade comecei na prática do karatê, mas naquela época, as modalidades de lutas, elas não tinham o enfoque em competições. Quando havia campeonato, era no máximo uma vez por ano, e ainda tinha seletiva dentro da tua academia para levar o melhor dos melhores da tua academia para representar no campeonato. Ou seja, não havia uma preocupação com a questão de números de praticantes em um campeonato, de quantidade muito grande. Era muito mais uma coisa seletiva. Os eventos eram perigosos, a gente não usava luva, não existia luva, não existia nenhum tipo de protetor, e basicamente era uma luta mais franca, né? E as coisas foram se modificando. Mas meu professor, o professor Antônio Sena, ele era também praticante de judô e treinou jiu-jitsu. E o que acontecia? Ele, além das aulas de karatê, ele ministrava, passava para nós um pouco de defesa pessoal. Ele sempre teve uma mente aberta de falar, o karatê vai até aqui, mas se você for agarrado, for levado para o chão, você vai precisar de outras coisas. E então, na realidade, eu tive o início na arte marcial e meu professor como inspiração. E sempre tive a visão de que não existe uma arte marcial melhor do que a outra.
mas que todas se complementam de alguma forma quando o seu enfoque é a defesa pessoal. Se o seu enfoque não é a defesa pessoal, mas é uma cultura, é um trabalho mais filosófico, mais cultural, tá tudo certo você praticar uma única modalidade. Não vejo problema nenhum com isso. Mas a verdadeira defesa pessoal, ela bebe de todas as fontes. Nenhuma modalidade sozinha será suficiente quando nós estamos tratando da defesa pessoal. E aí eu cito o grande ídolo, né, da nossa época, Bruce Lee. Ele falava que treinar apenas um estilo é encurralar-se perante o inimigo. Então ele já tinha essa visão de que você ser um estilista, quando se trata da ideia do combate, da defesa pessoal, você estará limitado. E o que ele falava na época dele era uma heresia, né? Todo mundo, porque as pessoas eram muito puristas e cada um defende a sua bandeira, o seu estilo. E na época o que ele falava era visto como heresia. Ele falava que um grappling poderia vencer alguém que socava e chutava. Na década de 70 isso era soado como um absurdo. Mas foi assim, comecei a praticar e após isso eu me tornei atleta no karatê. Fui 4 vezes campeão brasileiro de karatê. Fui 5 vezes campeão norte-nordeste. Competi mais de 10 anos, mas o meu enfoque, a minha visão de buscar mais a defesa pessoal nunca deixou aquela semente que o professor ali plantou em meu coração de entender que aquele momento da competição ia passar. E o que aconteceu? Realmente passou. Eu me tornei um técnico, já estava envolvido na competição, então me tornei um técnico de atletas. Fiz mais de 12 campeões brasileiros na modalidade, campeões norte-nordeste. Coloquei atletas na seleção brasileira, atletas que competiram até a nível internacional. Mas eu não estava feliz. Chegou um momento que eu não estava feliz, porque eu já era faixa preta, terceiro dan de karatê. Eu disse, poxa, mas meu mestre de karatê chegou e falou, olha, depois de um determinado nível, você não, tecnicamente no karatê, você não tem muito o que aprender. Você vai corrigir detalhes, tal, mas tecnicamente não. E é preciso você avançar em outras coisas. Então, esse professor, esse último professor, eu tive mais de um devido às minhas viagens. Esse professor chamava-se Alberto Masaharu Nagashima, inclusive ele é de São Paulo. E ele treinou várias artes marciais. E ele me incentivou a estudar educação física. Ele disse, olha, se você quer compreender anatomia, fisiologia, entender mais ainda o karatê, você tem que estudar educação física, tem que buscar o conhecimento científico e também travar conhecimento com outras modalidades, né? Então, eu tive essa pessoa que foi um incentivador no meio do caminho aí. E aí, fiz educação física, né? E nesse período, eu comecei a fazer um estudo em relação à minha monografia. E o estudo era didática e metodologia de ensino aplicado à defesa pessoal. Era uma pesquisa de cunho exploratório, né? E aí eu fiz uma pesquisa com mais de 50 professores daqui da cidade de São Luís, né? Professores de capoeira, de taekwondo, de jiu-jitsu, de karatê, todas as modalidades eu peguei a amostra. E, infelizmente, pela amostra encontrada, percebemos claramente que a defesa pessoal foi sempre colocada em segundo plano. Sempre, 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 nas aulas normais. A maioria das pessoas não estavam tão preocupadas. Nossa, cara, isso é alarmante e também é uma visão que eu tenho, que 80% das pessoas que treinavam em minha academia, as pessoas que vinham treinar comigo, elas não queriam ser atletas. Elas queriam aprender algo para se defender, algo para manter a saúde, a qualidade de vida, e que formar atletas, na realidade, além de ser extremamente trabalhoso, custoso, na realidade você estava praticando um elitismo. O esporte é muito bom, mas o esporte nada mais é do que a seleção do melhor dos melhores. Tu tem 100 alunos, vai sobreviver ali para ser campeão?
2, 3. Então, eu parei para pensar, peraí, o que eu quero, afinal de contas, tanto profissionalmente como para minha carreira como professor, eu vou repensar tudo isso. E aí foi quando comecei a treinar, aí eu fui pesquisar primeiro sobre o tipo de defesa pessoal que existia e, logicamente, a primeira luta que é reconhecida pelo público em geral, principalmente os leigos, como a luta, digamos, mais atualizada para a defesa pessoal é o Krav Maga, né? Principalmente na década de 90. É como se fosse um sinônimo do nome defesa pessoal no sentido de marketing, de reconhecimento do público geral. Então, eu já treinava paralelo ao karatê, sempre treinei outras lutas, tá? Como meus professores sempre me aconselharam. Então, cheguei à roxa de jiu-jitsu, treinei muito tempo, né? E cheguei a competir, fui campeão também de taekwondo, treinei taekwondo, e aí fui praticando várias modalidades, adquirindo várias habilidades. E o que ocorre? Quando chega nessa reflexão de buscar algo mais didaticamente, metodologicamente direcionado a um trabalho de defesa pessoal, eu cheguei na ideia do Krav Maga e comecei a treinar, né? Treinar Krav Maga aqui, fui para Fortaleza treinar. E depois de alguns anos de treino, surgiu uma escola que veio ao Brasil, né? Surgiu a oportunidade de fazer a primeira avaliação para instrutor, né? E então eu fiz a primeira avaliação instrutor direto com um israelense que veio ao Brasil, mas eu percebi o seguinte, que na realidade o Krav Maga, como eu era lutador, troquei porrada a vida toda, o Krav Maga não me convencia. Gostava muito, tinha muitas coisas boas, mas não me convencia, tá? Tinha algumas coisas que eu achava boas e outras nem tanto, né? Não é que eu vou dizer que a modalidade toda é descartável, não. Várias ideias boas, mas várias coisas não me convencia em termos de metodologia. Então, eu fui me aprofundar mais nisso. E todo e qualquer israelense que vinha no Brasil, eu ia lá treinar com ele, fazer cursos, perguntas, treinamento, aperfeiçoamentos. E até chegar um dia na Chaim Red, que é uma escola europeia, né? É descendente direto dos israelenses, mas é uma escola com a visão francesa. E aí foi quando eu me encontrei nela em 2014. E aí é uma outra história. Excelente, excelente, Sensei. Então, exatamente isso que eu gostaria de entrar agora no papo. O que é exatamente a Chaim Red? Né? Pelo que eu entendi, é um sistema de defesa pessoal mais realista, né? mais funcional. Quer dizer, e é um sistema de estudo também, se eu não me engano, de pesquisa. Né? Então, os alunos, os instrutores são todos envolvidos para sempre buscarem formas de estudo para situações que estão à sua volta e poder aplicá-las, né? Mas conta um pouquinho mais, se eu entendi certo, se é por aí, como é que funciona a Chaim Red? Vou falar um pouquinho antes, né? O que me levou a Chaim Red, como eu cheguei lá. Eu treinava o Krav Maga tradicional, como eu falei. Eu não era um leigo que foi treinar Krav Maga e achava que aquilo era tudo. Não, já tinha visto muitas coisas. Já tinha lutado jiu-jitsu, taekwondo, karatê, várias modalidades. Então eu tinha uma visão também de luta e que a briga em si, ela é uma luta, só que sem regra. Ela não é resolução de um problema contra um agressor passivo, um agressor parado que colabora com as tuas ações. Não. Uma briga é uma luta, só que é uma luta sem regras, em que não há um agressor colaborativo. E uma luta existe um modelo muito simples.
Quando nós falamos de luta, estamos falando de uma ação, reação e adaptação de ambos os lados, tanto do agressor como do agredido. O agressor, ele não é um idiota, ele não é um boneco, e você faz tudo com ele parado. Então, treinando Krav Maga, eu notei várias coisas, e isso com os métodos até mais evoluídos de Krav Maga que surgiram, que vão evoluindo ali em Israel, que todos seguiam o mesmo pensamento, uma mesma linha, em que a metodologia ia até certo ponto, mas na parte de combate em si, havia uma falácia, como há na maioria dos sistemas de defesa pessoal. Ah, por que vocês não lutam? Ah, não, porque é mortal demais, porque se eu bater eu mato, se eu... Entendeu? Não é assim. Existem maneiras, mas é porque não tem regra. Existem maneiras de você fazer um treinamento de sparring, você treinar luta, você treinar combate, com regras mínimas, mas de maneira segura. Só que para isso você tem que ter uma didática, uma metodologia. Então essas coisas não me convenciam. E pesquisando, fiz cursos com vários professores, e pesquisando um dia na internet, eu vejo no site daquela revista famosa lá da Espanha, na Budo International, eu vejo um DVD, volume 2 da KM Red. Olha o título do DVD, Didática e Pedagogia. Caraca, era assim uns 6 minutos de vídeo. Eu assistia e ficava cada vez mais abismado com tudo aquilo que eles falavam e faziam. E eu tinha acabado de fazer a minha monografia sobre didática e metodologia de ensino para a defesa pessoal. Caramba, isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente. Não tem nada a ver com o Krav Maga que é treinado aqui no Brasil. O que é isso? Não, isso não é Krav Maga. E aí eu entrei em contato com o Christian Yumut, isso meados de 2013. A gente conversou rapidamente e eu fiquei de ir treinar com eles na França para conhecer, tá? E aí o que ocorre? Quando aconteceu algumas coisas, tá, a nível profissional, e eu fiquei um pouco afastado de várias coisas, e quando eu olho novamente no site, passou um tempo, aí surgiu o site deles, eu olhei que tinha lá uma bandeira do Brasil, representante no Brasil, caramba, que bom, alguém foi treinar com eles, ou algo assim, que bom, vai ser bom, porque fica mais próximo, né? E aí eu entrei, e o nome do cara representante era o nome de um estrangeiro, Patrick Thomas. Aí eu, como assim, Patrick Thomas? Aí eu olhei, não, esse cara não é brasileiro. Fui lá no Facebook, pesquisei o nome dele, entrei em contato com o Patrick, e o Patrick estava morando em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Eu conversei com ele, mandei recado, adicionei, mandei o recado, e depois de uma semana mais ou menos, eu estava online, ele fala comigo, oi, tudo bom? E começa a falar em português perfeito, escreveu e tal, e começamos a bater um papo. Eu disse, você é brasileiro? Não, eu sou francês. Eu treino com o Christian há mais de 15 anos, que é o fundador da KM Red. Aí eu, mesmo? E o que você está fazendo no Brasil? Eu sou casado com uma brasileira, a gente voltou para o Brasil. Eu, nossa, mesmo, cara, já estava indo para a França, já estava certo. Então, nós já realizávamos um trabalho aqui no Brasil, que é um camp que acontece todos os anos, e aí eu convidei, você quer vir? Aí falei para ele de tudo que eu tinha dúvidas, e o que eu achei de diferente. Aí ele sorriu, o que você achou diferente na KM Red? Aí fomos batendo um papo amigável e convidei para vir para o camp. Ele vinha ficar uma semana treinando com a gente, ministrando sobre didática e pedagogia KM Red. Era o que mais interessava no momento e não apenas o aspecto técnico. Então, ele veio, ele é um cara que não vivia de artes marciais, mas é uma pessoa apaixonada pelas lutas, sexto dan de Taekwondo, segundo de Hapkido, e treinava com o Christian
muito antes da fundação da KM Red, há uns 15 anos, e acompanhou todo o processo. E ele me contou tudo como foi. E ele veio aqui em São Luís, nós treinamos, foi destruidor. A cabeça explodiu. Todos aqueles conceitos, aquelas coisas que a gente fazia, parece que nada a gente ia treinar, e quando ia colocar a Vera dentro do modelo, que a gente chama de modelo vivo de treinamento, é algo utilizado na KM Red, tudo do tradicional, e aí a gente descobriu que existia 2 Krav Maga, mesmo em Israel. Ninguém tinha essa informação no Brasil, ninguém tem, a grande maioria não sabe. Existem 2 modelos, 2 linhas, vamos dizer assim, de Krav Maga, que é o Krav Maga que o mestre Imi levou do exército para o povo civil, e o Krav Maga de dentro da IDF, que é outra coisa. Esse Krav Maga de dentro da IDF, das Forças Armadas, ele foi levado ao mundo, principalmente por Itai Gil, pelo Shari Richman, que foi professor do Christian, e, vamos dizer assim, é um Krav Maga conceitual. Ele não é preso à ideia de técnicas, mas ele trabalha muito a ideia de conceitos e princípios fundamentais. E aí, para esse grupo, o que é Krav Maga? Krav é combate, Maga, corpo. Combate corpo a corpo. Então, entra o boxe, entra o Muay Thai, entra ferramentas de várias modalidades. E o Krav Maga do IME, que foi levado para o mundo civil, virou uma arte marcial. Deixou de ser um sistema aberto, e o pessoal diz assim, não, isso aqui não pode ser mudado, porque o IME fazia assim. Se não pode ser mudado, é uma arte marcial. Se não pode ser alterado por causa que o fundador é uma arte marcial. E isso não é ensinado assim, dentro das Forças Armadas. E para Israel é incrível que isso é senso comum. Todo mundo já sabia disso. Existem 2 linhas de Krav Maga. Só o que é propagado. O Krav Maga tradicional foi o primeiro a ser vendido para o mundo ocidental. Ele é mais comercial. Por quê? Porque tudo é bonito, é bem feito, é bem ensaiado, dá para produzir ótimos vídeos e fazer um ótimo marketing. Luta real não tem beleza, não tem estética e não tem combinação. O que existe são bases e princípios fundamentais, conceitos que têm que ser obedecidos. E existe uma interação entre agressor, agredido e adaptação de ambos os lados. É chocante quando você faz, por exemplo, no nosso método, defesa de faca. No defesa de faca tradicional, você tem uma defesa, o cara ataca no ângulo X ou Y e você tem uma defesa para cada ângulo. Isso foi demonstrado várias vezes para nós que não funcionava. A partir do momento que você pega mesmo um simulacro e diz assim, ataca ele à vontade. Aí você vai ver que o que vai funcionar? Bases e princípios fundamentais. O que eu preciso fazer? Quais são as ações que vão diminuir os danos? Porque é outro mito, que qualquer pessoa consegue se defender sem se machucar. Não, não é verdade. Defesa pessoal se trata primeiro de prevenção e depois se trata, quando você está dentro do conflito, de uma situação que não foi evitável, se trata de diminuir os danos e sobreviver. É simples assim. E aí com a KM Red eu fui entender isso, que existia 2 tipos de Krav Maga, tanto em Israel quanto no mundo todo. E isso em 2014 para 2015. E aí o mundo todo, aqui fora, na Europa, já estavam se degladiando essas 2 linhas. Por quê? Porque quem chegou primeiro, Krav Maga tradicional, ele vendeu uma coisa de uma forma. E chega outra pessoa e vai falando tudo ao contrário. Olha, isso aqui não funciona, e mostra. E vários mestres, o problema é que vários mestres nunca mudam. Eles ensinam de um jeito
e eles não vão querer voltar, descer do pedestal e se testar. Não, se eu der um golpe, eu mato você. Ok, mestre, então eu vou colocar um capacete, um protetor, você me dá um golpe mais forte e não vai me matar, mas eu quero que você mostre que funciona. Não vai se permitir ser testado, entendeu? Porque já está num pedestal de mestre. Então, na KM Red nós não temos mestres, nós temos alunos. A gente tem um provérbio que diz assim: aluno um dia, aluno para sempre. Nós não somos grandes mestres, nós somos aprendizes e estamos a serviço do conteúdo. Se nós percebemos que algo é melhor que outro, a gente muda, a gente evolui, a gente pesquisa. E nessa pesquisa, na defesa pessoal, a gente não pode existir o ego, de forma alguma. O ego fica de fora da defesa pessoal. Isso se você está buscando um realismo. E aí o que ocorre? Pensando dessa forma, entendendo um pouco melhor o que estava acontecendo no mundo lá fora, eu trouxe ao Brasil um dos melhores professores dessa linha moderna de Krav Maga israelense. Porque você tem que ter certeza. A KM Red, ela me deixou à vontade. Ela disse assim, não precisa se filiar, não, você participa conosco, vê. Se você quiser ficar conosco, você fica. Se não, por quê? Porque temos que entender o que é a KM Red. Primeiro, ela não é uma federação. KM Red não é federação. KM Red, ela não tem apenas um mestre, um manda-chuva. KM Red é fruto do trabalho do professor Christian Muth, que passou por várias escolas de Krav Maga, defesa pessoal, e ele decidiu romper com o sistema, romper com o sistema de federação, após várias decepções. E ele não tinha pretensão de criar absolutamente nada, mas os amigos da Europa vieram até ele e, para onde você for, nós estamos contigo. O que você fazer, a gente confia em você. Porque o Christian, antes dele ser um praticante de defesa pessoal, antes dele ser um profissional dessa área, cara fantástico, ele é reconhecido na França e na Europa como um grande profissional das lutas. Para você ter uma ideia, ele era um grande técnico reconhecido e é do boxe. Atualmente, o Christian, ele treina no boxe a atleta Priska Vicot. Quem quiser pesquisar, a Priska, ela é 9 vezes campeã mundial por 3 organizações. A maior atleta francesa do boxe de todos os tempos. Então, só por aí você tira que ele não é um técnico qualquer, senão essa atleta não iria treinar com ele. Então, é uma pessoa de muito conhecimento nas lutas, muito. E isso trouxe muita credibilidade a ele. E as pessoas, os lutadores, a KM Red é composta principalmente de muitos professores de lutas. E o nome KM Red, quando ele fundou, KM por causa da origem de Krav Maga, mas não no sentido do Krav Maga tradicional, no sentido de combate corpo a corpo, né? Combate próximo. Krav é combate, Maga é próximo, ou corpo a corpo. E Red é uma sigla, significa, é uma sigla em francês, que significa pesquisa, Red vem de recherche, pesquisa, o E vem de experimentação, e D, development, quer dizer desenvolvimento. Então, KM Red significa pesquisa, evolução, experimentação e desenvolvimento. Ele sempre nos disse que o importante não era o KM, e sim a pesquisa, a experimentação e o desenvolvimento. Por isso que, após ele criar uma metodologia que tem grupos de exercícios, o Red Training, ele não é uma disciplina de combate. Ele não é uma disciplina. Ele é uma metodologia, conceitos e princípios. E no núcleo dessa metodologia existem 9 famílias de exercícios fundamentais
de experimentação que ajudam nós construirmos um praticante de defesa pessoal, ou mesmo utilizar essa metodologia para trabalhar, otimizar um trabalho de esportes de combate ou defesa pessoal. Então, quando foi percebido ao longo dos anos, porque a gente tem grandes campeões do karatê, do kickboxing, do jiu-jitsu, por exemplo, as nossas técnicas de luta de solo, defesa de situações de solo, elas são testadas contra faixa pretas de jiu-jitsu, de sambo. São eles que dão o aval final. Isso aqui realmente está de acordo, tá? Diferente de outros sistemas que querem ensinar anti-grappling sem saber grappling. A melhor defesa do grappling é você tem que saber grappling, tem que saber os conceitos básicos. Então, a partir desse momento, muitos lutadores que desacreditavam daquele modelo de defesa pessoal engessado se juntaram a nós. E o nome KM Red passou a ser o nome de um grupo. KM Red é o nome de um grupo de pessoas, não uma federação. Um grupo de pesquisa, experimentação e desenvolvimento. E aí o Christian quis fugir do mercantilismo que existe no mundo das artes marciais e da defesa pessoal, e em especial do próprio Krav Maga. Como que se fugiu desse mercantilismo? Simples. Não é qualquer pessoa que pode entrar no grupo KM Red. O KM Red é, acima de tudo, uma família. Ou seja, para entrar no grupo, um amigo indica outro amigo. Um amigo que pratica defesa pessoal e ele tem um outro que preenche os requisitos e que gosta da defesa pessoal e que gostaria de se juntar a um grupo de pesquisa e trabalhar junto, evoluir, ele é indicado. Aí é aceito. Por quê? Porque nós não queremos qualquer pessoa que venha, entre no grupo, com outros interesses, só de graduação, ou isso ou aquilo. Não. A gente prefere trabalhar com um grupo de amigos. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos várias pessoas, mas todos são conhecidos e um indica o outro. Por quê? O amigo confia mais no outro quando ele diz, poxa, cara, você tem que ver isso, você tem que participar disso, tá? E é essa a fórmula do nosso crescimento. Se crescer muito, ok. Se não crescer, ok. O objetivo é manter um grupo sério de pesquisa, de evolução, praticantes de várias modalidades, isso é importante, tem que ser, com um objetivo, a defesa pessoal. Então, nós somos praticantes de várias modalidades, o boxe, nós temos o mestre Ulisses Pereira, que é o tetracampeão mundial de boxe, técnico do Popó, é o nosso mentor, é o cara que nos ajuda aqui no boxe. Nós temos várias pessoas, como o David Lupidi, que é uma fera no trabalho com faca italiana. Nós temos agora que entrou no grupo o professor Paulo Pereira, também do Cali, renomado no Cali. Então é importante que seja de várias modalidades, porque a pesquisa ela se estende a várias áreas do combate. E aquilo é filtrado para ser usado aquilo que é simples, aquilo que é prático, aquilo que é funcional para dentro da metodologia, usando a metodologia Red Training. Então é isso que é o grupo KM Red. Não é uma federação, é um grupo de amigos, é uma comunidade de lutadores que estavam desamparados em relação à parte de defesa pessoal e abrem a visão para ver uma defesa pessoal de uma outra forma. Uma defesa pessoal que é baseada no sistema combativo, em que o agressor não colabora, ele age e reage, e você vai aplicar as coisas dentro de um modelo não engessado. E aí o que predomina? As ferramentas técnicas de várias modalidades. Por exemplo, soco. Nós não precisamos inventar soco. Para que inventar um soco novo? Tudo já está aí há 1000 anos. Quedas, não tem que inventar. Por isso que não é uma disciplina de combate, é, na verdade, uma metodologia de ensino e treinamento.
e as ferramentas técnicas, elas são oriundas das várias modalidades existentes. Eu diria que a ideia acaba sendo um pouco parecida na concepção, se você observar, com a visão de Bruce Lee, que ele teve lá na década de 70, só que com o tempo, se a gente observar, o que aconteceu? Virou uma arte marcial também. Né? Virou uma arte marcial, deixou de ser um sistema aberto e virou uma arte marcial, assim como o Krav Maga civil, que foi para o mundo civil pelas mãos do IME. Ele não criou o nome Krav Maga e nem criou o Krav Maga. Esse nome já existia nos manuais da IDF muito antes do IME levar para o mundo civil. Quando ele leva para o mundo civil, ele é responsável por sistematizar um método que era militar, adaptando ele para o mundo civil. Aí criou uma nova coisa, que aí entrou faixa, entrou kimono. O Krav Maga no começo tinha kimono, né? Que era o kimono do judô. Aí virou uma nova arte marcial. Com o tempo, uma ideia que era boa, de evolução também, ficou engessada. Por quê? Porque os alunos, os descendentes, vamos dizer assim, na linha sucessória, falaram assim, não, a gente não pode mudar isso. Fulano ensinou assim, tem que ser assim. Ou seja, coisas que uma realidade da década de 40, de 50, a realidade do crime daquela época, não é a realidade de hoje. Excelente, Sensei, excelente. Pô, eu não fazia ideia de que era dessa maneira, né? É uma área muito mais de pesquisa do que propriamente de luta técnica por técnica em si. Exatamente, né? Exato. Legal. E falando sobre pesquisa, é uma coisa que eu acredito que nós, no Brasil, estamos abrindo uma outra visão que começou no close combat, né, na defesa pessoal da área militar, começou com um homem chamado William Fairbairn. William Fairbairn, ele foi o criador, vamos dizer, do close combat moderno. O que é close combat? Krav Maga, em inglês, tá? Ele foi o criador do close combat, de um sistema chamado Defendo. Como que o William Fairbairn fez isso? William Fairbairn ele fez lá em Xangai, na década de 30, havia guerra entre as gangues, era uma das cidades mais violentas. Ele ensinava jiu-jitsu, boxe e judô. E Kung Fu, também treinou Kung Fu. Ele já fazia um mix ali de várias modalidades. Mas ele percebeu que técnica por técnica não funciona. E que para você se defender, você ensinando um leigo, ele não vai conseguir se defender logo. Ele vai levar no mínimo 10 anos. Pela metodologia da arte marcial, você leva no mínimo 10 anos para ser eficiente, 5 anos, 6 anos, mas não é rápido. Não é você fazer um curso de 3 a 5 dias que você vai ficar bom ou vai conseguir se defender. Tá? E o que ocorre? Ele acabou fazendo uma pesquisa. Quais eram as reações naturais, por exemplo, contra a faca? Pô, se alguém te estoca assim, o que você faz? O cara bota a mão na frente, cortava a mão, tal e tal. Então, ele reuniu psicólogos, ele reuniu médicos. Muitas pessoas não sabem, mas o Fairbairn, ele criou, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que é uma história um pouquinho mais à frente, ele criou a Tabela da Morte. A Tabela da Morte, existe isso, é só dar uma pesquisada que mostra claramente o que é a Tabela da Morte. Foi uma pesquisa que ele encomendou para vários médicos, em que determinava o tempo que a pessoa morria, o tempo que a pessoa desfalecia ao tomar uma facada. No coração, tanto segundo. Tal local, tanto segundo. Quem fez isso foram os médicos, entendeu? Eles fizeram, então, uma coisa aproximada, ou seja, o William Fairbairn, ele também foi o criador da SWAT, do modelo de SWAT. O William Fairbairn também foi o criador do colete tático, né, de proteção. Então, foi um cara muito à frente do tempo dele. E o trabalho dele inspirou muita gente. Professor, o que isso tem a ver com Krav Maga? Isso aí vai estar no livro. O Imi Lichtenfeld,
que é considerado o pai, o criador do Krav Maga em Israel. O que é Krav Maga? Close Combat. É essa tradução em inglês. O IME, quando ele chega em Israel, ele faz parte de um grupo chamado Haganah, que era uma milícia. Israel ainda não era independente quando ele chega, não existia o Estado de Israel, fazia parte da Haganah. A Haganah seguia um livro chamado Judô Shimishi, quer dizer, judô aplicado, judô prático, de Moshe Feldensky. Moshe Feldensky era aikidoka, judoca e treinou também na França. E adivinha, ele teve contato com os métodos do William Furby. Então, se tu pegares esse livro lá do Judô Shimishi, ele é a primeira pessoa a explorar a ideia de movimento instintivo. Que na defesa pessoal, o primeiro movimento, ou seja, aquilo que é instintivo, que é natural, é o mais importante. Por quê? Porque você é pego geralmente de surpresa. Então, o que te salva é o primeiro gesto. A partir daí é que você vai evoluir para alguma coisa técnica. Então, ele já tinha isso. E o IME, onde entra nessa história? Ele treinou lá, com a Haganah, e também quando o Estado de Israel foi formado, eles criaram o IDF, que é Forças de Defesa de Israel. Adivinha quem foi treinar e preparar essas pessoas comuns para serem soldados em Israel? Foram os aliados. Foi um grupo de comandantes aliados, ingleses principalmente, e o método que foi ensinado lá era o Defendo. Krav Maga não tem nada diferente, nada em termos de estrutura, de ideias diferentes do Defendo. A ideia de movimento natural, a ideia de trabalho sob estresse. Então, o grande respeito que nós devemos ao mestre IME foi ele ter levado esse conhecimento para o mundo civil. Mas ele basicamente não criou nada, isso aí tudo já existia, né? E aí, como isso chega na KM Red? Esse conhecimento ele foi espalhado para o mundo inteiro, através de alguns grupos. E o Christian treinou com o Shari Richman, que é uma pessoa que foi de dentro do exército, e mostrou algo completamente diferente daquilo que ele estava acostumado, né? E o que ocorre? Existem os sistemas nos Estados Unidos que são chamados RBSD, Reality Based Self-Defense, Sistema de Defesa Pessoal baseado na realidade. Quais são os parâmetros que existem que é comum a esses sistemas, que é igual o que nós usamos na KM Red? Primeiro, o conhecimento, ele não vai se basear, os cenários, o treinamento, não vai se basear em uma tradição, tá? Como no karatê, como no taekwondo, como no judô, no jiu-jitsu, em que a defesa pessoal é baseada numa situação hipotética, mas ninguém sabe se essa situação existe daquela forma ou não. Então, o conhecimento, o estudo, a pesquisa da defesa pessoal realista é baseado em vídeos reais. Como é que é um ataque de faca? Pega 1000 vídeos de ataque de faca, vamos ver como é que é. Em 1000 vídeos os ataques foram assim. Qual foi a primeira reação do agressor? Qual foi a primeira reação da vítima? O que aconteceu? Aí você vai desenrolar. Existe um protocolo, que foi escondido durante muito tempo, que nós usamos na KM Red. Existe um protocolo de como você fazer a leitura, a pesquisa dessa situação real. E foi graças a essa situação real que nós podemos desvendar os mitos. Tem coisas que não tem defesa, a gente vai dizer assim, não, isso não tem defesa. Não é possível ter defesa para essa situação. Diferente dos sistemas marcializados, vamos assim, que ele quer encontrar a resposta para tudo. E nem tudo é possível se defender numa situação real. Nem tudo, tá? Então, para isso que existe a prevenção. Então, você começa a estudar os tipos de agressões baseados na realidade. Baseado em quê? Em fatos. Em fatos. Por exemplo, é um fato, por mais que a gente goste ou não goste, não adianta, não tem como você mudar,
Em defesas de faca, 95% das vezes você será cortado ou furado. 95% das vezes. É um fato, é provável, é mensurável. Existem protocolos para isso. Mas onde que nós fomos buscar esses dados? Nos vídeos reais, depois pega-se essas situações reais e é reproduzida em 100% de intensidade em nosso laboratório, que é o nosso dojo. Cada dojo é um laboratório de reprodução do realismo. No entanto, por mais que treinamos, temos que ser honestos. Por quê? Porque por mais que a gente treine duro, por mais que a gente se aproxime da realidade, existe um limite. Qual é o limite? A segurança do nosso aluno. Então, o que ocorre? Quando, para resolver esse problema, parece paradoxal. Para você treinar forte, o mais forte possível, tem um problema que é paradoxal. Você só consegue treinar isso com proteção. É incrível, né? Porque sem a proteção, você não consegue fazer, você simula. Você simula que está dando um soco na cara do outro, não é real, não vai ter a reação dele tomar um soco e ir para trás. Você está simulando ali, como vários estilos, fazendo um soquinho ali, mas sem tocar, sem nada. Porque nessa situação de autodefesa, a ação, reação e adaptação do agressor é importante. Mas, para treinar, é preciso um item: segurança. E aí é que nasce a metodologia Head Training. Esse é o grande segredo que melhora até as aulas de outras modalidades. Que é como que eu faço sparring em vários níveis. Nós temos 5 tipos de sparring para poder ir construindo. Então, a grande diferença que eu achei na KM-Red, e olha que eu treinei métodos israelenses, o francês é absolutamente fantástico quando se trata de estudos e pesquisa em relação à didática e metodologia. Os franceses têm uma educação muito alta. Eu não encontrei isso em Israel. Quando você pede, eles fazem, de certa forma, até de uma maneira forte, mas aquilo só funciona para ensinar para quem? Para soldados. Porque o soldado ele é mandado, vai, faz, acabou. Mas como treinar uma senhora de 40 anos? Como é que eu vou pegar uma pessoa normal, uma pessoa simples, que trabalha, por exemplo, em um banco, em um ambiente que não tem nada a ver com o mundo da segurança? Nós temos que entender que uma pessoa que trabalha no banco, uma secretária, uma dona de casa e um policial militar de elite é completamente diferente. Vivenciam o mundo da violência de maneiras completamente diferentes. E como aplicar uma pedagogia que possa transformar uma pessoa comum em lutador? Um atleta, não. Um atleta é diferente. Eu fui treinador de atleta. Quero ver você pegar uma pessoa comum e transformar ela num lutador, num guerreiro, trabalhando os aspectos psicológico e técnico. É isso que me encantou na metodologia de treinamento do Head Training. Porque existe um passo a passo, existe uma maneira de trabalhar. E isso acaba também conquistando muitos professores. Nós, no Brasil, o Brasil é fantástico, como no mundo das lutas. Nós temos os melhores lutadores do mundo no MMA, por exemplo, e em outras modalidades. Mas no Brasil nós temos poucos professores com uma pedagogia de ensino refinada. Por que temos muitos lutadores? Porque nós trabalhamos, muitas vezes, na pressão, feito a facão, como diz o outro. De cada 100, fica 1, fica 2. Entendeu? Então, a quantidade acaba tirando ali uma qualidade. Mas você não consegue formar uma grande quantidade, trabalhar para a maioria. A maioria dos métodos de luta não é voltado para a maioria. E quando é voltado para a maioria, acabam, vamos dizer assim,
diluindo demais, transformando isso em algo fitness, em algo light. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas não têm um método de construção, não têm uma pedagogia, o que é o nosso forte na KM Red, é uma pedagogia de treinamento. Se pudéssemos resumir qual é o forte do KM Red, é uma pedagogia que todos os professores que gostam, que são apaixonados por ensinar, acabam se identificando. Porque com essa pedagogia, você realmente transforma qualquer pessoa em um lutador de uma maneira científica, passo a passo e progressiva. Que aula, Sensei! Gostei muito. Achei demais toda essa visão disruptiva, vamos chamar assim, né? De ensino, né? De arte marcial, de luta, de combate. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que uma pessoa faz hoje, se quiser treinar o método da KM Red, é encontrar vocês? Nós estamos num processo de expansão, né? A nossa expansão tem sido até grande, de certa forma, nós já estamos em 18 estados, mas somos muito exigentes com a qualidade didática e pedagógica dos professores, tá? E a nossa formação acaba sendo um pouco demorada. Tem instrutores em treinamento, a nossa formação de instrutores, ela dura entre 3 a 4 anos, tá? É todo um processo, não é muito rápido, mas hoje nós temos professores em vários locais do Brasil. E temos a nossa página, KM Red Brasil, que pode entrar em contato, a KM Red Brasil, e em breve vamos ter o nosso site, para que as pessoas possam também estar acessando os endereços, os contatos dos instrutores. E temos o nosso canal no YouTube, quem quiser acompanhar, ver alguma coisa, ver a cereja só do bolo, né? A parte superficial, que é a parte técnica, né? A técnica para nós é apenas uma parte final, mas existe todo um processo ali por trás. Vocês podem acessar o nosso canal no YouTube, da KM Red Brasil também, e vamos ficando em contato, que em breve, com certeza, teremos um site. Excelente, Sensei. A gente vai colocar todos esses canais de contato aqui na descrição e passando no vídeo também. E só tenho a agradecer ao senhor conseguir ceder um pouquinho do seu espaço de tempo para a gente, para poder falar um pouco sobre o sistema da KM Red e até mesmo da sua trajetória aqui. E espero que a gente se encontre em algum momento aí, fazer um vídeo pessoalmente para poder mostrar para o público esses conceitos, né, na prática. Então já fica o meu agradecimento e as suas considerações finais. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço, pelo poder bater esse bate-papo. Será um prazer encontrá-lo em um dos nossos eventos, ou em São Paulo, no Rio. Em 2023, vamos estar fazendo seminários, cursos, treinamentos em mais de 12 estados. E vai ser um prazer receber. Nós planejamos também, para 2023, a gente ter uma parte dos seminários que seja aberto para as pessoas que queiram conhecer, né? Principalmente o tema de ataques e ameaça com facas, porque é algo realmente que tem muitas fantasias e que a gente tenta desmistificar, tá? E é um prazer estar falando com vocês, poder esclarecer um pouco, e estamos à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado por tudo. Pessoal, esse foi o Sensei Josias Rodrigues, da KM Red. Quem quiser, entre em contato com ele para saber mais informações de onde treinar, como treinar e com quem treinar, tá? E fica aqui meu agradecimento. Sensei, muitíssimo obrigado e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.